Boa tarde a todos. Hoje vou falar um bocadinho sobre o profeta Naum. Mas antes de começarmos a falar sobre o profeta, vamos avançar primeiro uma definição do que é um profeta. Um profeta é uma qualquer pessoa que transmite as mensagens dadas por Deus, que tem como destinatário todos aqueles que o ouvem. Sendo assim, o profeta tem a missão de transmitir às pessoas as mensagens que Deus pretende que as pessoas saibam, as suas diretrizes para a evolução do povo como um todo, ou apenas tendo em vista a clarificação de assuntos particulares. À luz dos conhecimentos de hoje em dia, podemos afirmar que os profetas, na verdade, são médiuns, que têm a habilidade de ouvir aquilo que os espíritos superiores lhe pretendem dizer, que são os objetivos que Deus tem para nós, e que depois transmite a todos aqueles que escutam o profeta. Os profetas na Antiguidade, sobretudo os do judaísmo, do Antigo Testamento, eram líderes para todo um povo. Tinham como missão orientar o povo pelo caminho do bem. Também Kardec nos deixa uma definição sobre o que é um profeta. O verdadeiro profeta é um enviado de Deus para advertir ou esclarecer a humanidade. Ora, um enviado de Deus só pode ser um espírito superior e, como homem, um homem de bem. Será reconhecido por seus atos, que trarão o cunho de sua superioridade, e pelas grandes coisas que realizará pelo bem e para o bem, e que revelarão sua missão, sobretudo às gerações futuras, pois que, conduzindo muitas vezes e sem o saber por uma força superior, quase sempre se ignora a si mesmo. Esta definição põe assim de forma muito clara a missão do profeta como um guia para todos os outros. E antes de passar ao profeta Naum, vou então antes ainda dar uma definição do que é uma profecia. A profecia é todo o conteúdo presente na mensagem divina. Assim, a mensagem que Deus pretende que seja ouvida por todos nós é a profecia. Então, passando agora para o profeta Naum. Naum tem a sua origem no hebraico e pode significar o Consolador ou o Conforto. Este profeta nasceu em Elcos, apesar de esta cidade não ter a sua localização bem definida. Há quem diga que possa ser nos arredores de Nínive, que é na zona do Iraque, outros que podia ser na Galileia, perto da cidade de Cafarnaum, que significa Vila de Naum. No entanto, não se sabe se o Naum que dá o nome à vila é o mesmo este profeta ou seria outra pessoa. Também não se conhece bem qual a data de nascimento e de falecimento do profeta, mas tendo em conta as balizas temporais do livro que ele escreveu, o livro de Naum, pode-se dizer mais ou menos que viveu entre 690 a 610 a.C., o que corresponde ao século VII. Durante este período, o povo judeu estava sobre o domínio dos assírios, naquilo a que se designou o exílio na Babilónia. Mas este período vai marcar o fim deste próprio exílio, com a queda da cidade, da capital, Nínive. E assim, durante este tempo, como o próprio nome indica, os judeus estavam oprimidos, estavam sob o domínio dos assírios. Foi também contemporâneo de Jeremias e Sofonias. Toda a vida que se conhece deste profeta está no livro de Naum, um pequeno livro que se encontra no Antigo Testamento. Durante a sua vida, a sua principal missão foi explicar a maneira como funcionava a justiça de Deus e também profetizar a queda da cidade de Nínive, que realmente chegou a acontecer por cerca de 610 a.C. Tendo em conta aquilo que profetizou, podemos afirmar que estes eram alguns dos seus objetivos. O primeiro era acalmar um povo que já estava durante mais de 50 anos no exílio, prometendo então assim a destruição do seu inimigo que o oprimia, mas também mostrar como funciona a justiça de Deus, apresentando assim o exemplo da própria cidade que foi destruída.
Ele nos diz que devemos sempre nos arrepender de tudo o que errado façamos, pois a quem reconhece os erros, o Pai perdoa. A quem decide continuar no erro, teria de lidar com a ira de Deus. No entanto, convém notar que não é bem assim que a justiça de Deus funciona. Deus não castiga, Deus não premia. Deus apenas nos dá consoante aquilo que a gente faz. Ou seja, se a gente tivermos boas ações, seguirmos pelo caminho do bem, o bem irá ter connosco. Mas caso façamos o mal, pratiquemos o mal virá ter connosco. E isto é sobretudo patente se, ao acontecimento da queda de Nínive, juntarmos outro acontecimento há 150 anos atrás, durante as profecias do profeta Jonas. Jonas foi um profeta que, durante a sua vida, também profetizou à mesma cidade de Nínive, só que com um desfecho diferente. A cidade, depois de se arrepender, não foi destruída por Deus. Deus deixou a cidade para que pudessem continuar a viver as suas vidas normalmente. Isto nos mostra que, nos arrependendo, teremos sempre direito a oportunidades, segundas oportunidades. Muito obrigado por me escutarem.